Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que cada vez mais ganha as manchetes de jornais e telejornais do nosso país. O assunto é sério e requer a atenção da sociedade como um todo. Nós vamos falar sobre a violência escolar. É em instantes, aqui na Unicruz TV. Participam do programa comigo hoje a promotora Ana Maria Tomás. Seja muito bem-vinda ao Sala de Estar, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. E a professora Ângela Keitel, que é docente aqui do curso de Direito da Universidade de Cruz Alta e atuante no Núcleo de Ação Pró-Direitos Humanos aqui da instituição. Seja bem-vinda também, professora Ângela. Obrigada. E eu vou começar te perguntando, Ana Maria, a violência acontece aqui nas escolas em Cruz Alta, a gente acompanha notícias a respeito desses registros, né? Algumas notícias acabam não chegando, né, ao conhecimento da mídia, mas que fatores contribuem para essa violência escolar? Olha, um dos fatores determinantes muitas vezes é a desestruturação familiar, né? São famílias que muitas vezes não têm uma estrutura, não que nós tenhamos alguma estrutura ideal, né? Sim. Mas que muitas vezes essa desestrutura acaba refletindo dentro da escola, né? A falta de participação muitas vezes dos pais nas atividades escolares dos filhos, uso de drogas, uso de álcool, tudo isso são fatores que desencadeiam a violência nas escolas, né? O grande problema que a gente vê na questão da violência escolar é a falta de registro e de dos encaminhamentos necessários que precisam ser feitos, né? Muitas escolas tentam resolver esse problema internamente, quando a gente sabe que é uma questão de violência, é uma questão criminal, é uma questão que envolve a atuação da polícia, né? E isso muitas vezes acaba ficando no âmbito escolar e não chega até o nosso conhecimento, né? Então esse é um dos fatores que nos preocupa também, porque muitas vezes se deixa de se tomar algumas medidas que a legislação prevê, tanto a legislação penal quanto a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque isso não chega até o conhecimento da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Esses registros dessas violências que acontecem dentro das escolas têm que ser feito pela escola, por professores, funcionários, ou elas podem ser feitas por pais, né, que os filhos não estejam envolvidos na violência? Pode ser feito, porque toda pessoa que tem conhecimento da prática de um crime tem a obrigação, digamos assim, de fazer esse registro. Então, no momento que há, por exemplo, uma briga dentro da escola, a escola pode fazer o registro, né? Os pais das crianças ou adolescentes envolvidas também podem fazer esse registro, né? Mas é importante que seja feito. Muitas vezes as escolas tentam resolver o problema internamente e isso não é feito, né? Então, no momento que se tem conhecimento dessa violência, seja agressão física ou verbal, isso deve ser feito o registro por quem toma conhecimento da prática daquele crime. Até porque se isso não é registrado, né, daqui a um tempo essa agressão pode ter proporções maiores, né? Pode tomar proporções maiores. Às vezes começa como uma agressão verbal, né, algum desentendimento entre alguns alunos. E isso, por se deixar a questão interna, muitas vezes acaba tomando a proporção da violência física. E aí isso chega ao nosso conhecimento quando já poderia ter chegado antes, já poderia ter sido tomadas providências anteriores a isso. Então é importante que haja mesmo esse trabalho, porque a escola tem que tratar as questões em disciplina escolar. Isso é a atuação da escola, né? Quando alguma situação é de indisciplina, isso tem que ser tratado pela escola. Agora, quando isso já reverte para a prática criminal, quando um adolescente, por exemplo, dentro da sala de aula pratica um ato infracional, que é uma conduta considerada criminosa, mas recebe o nome de ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, isso tem que chegar ao conhecimento da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não é a escola que vai resolver um problema de ato infracional. A escola tem que resolver um problema de ato de indisciplina. E muitas vezes não há essa diferenciação, né? As escolas às vezes tentam resolver um ato infracional que não é atribuição delas, é atribuição das polícias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. E denuncia aonde?
As pessoas têm muito receio de denunciar, né? Sim. Essa denúncia, ela tem que ser identificada, por exemplo, se eu sei, né, mas eu não quero fazer ocorrência, mas eu posso denunciar. Pode procurar a Polícia Civil, a Brigada Militar, Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público. Às vezes pode-se procurar a direção da escola, digamos algum pai, né? Sim. Procura a direção da escola e aquilo é repassado até nós, né? E o que deve ser frisado também é a questão da violência contra os professores. Sim. Há violência entre os alunos, mas há também uma violência contra os professores que também deve ser combatida. Sim. Porque hoje se fala muito na perda de limites, na perda de responsabilidades, na perda do respeito ao professor, né, à escola. E nós precisamos ter uma mudança de comportamento para que isso seja alterado. E isso vai passar por meio, no momento em que os professores também passarem a fazer os registros das agressões que eles sofrem em sala de aula. Tanto agressões físicas quanto verbais. Né? Então, isso tem que ser registrado pelo professor na delegacia de polícia para que isso chegue ao nosso conhecimento e a gente consiga punir aquele adolescente. Porque as pessoas têm aquela ideia de que com o adolescente não dá nada, mas desconhecem que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes. Vai desde uma simples advertência até a internação nos centros de atendimento socioeducativo, que são as antigas FEBEM. Então, a ideia que se tem de que não dá nada é muitas vezes por se desconhecer o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê as medidas que devem ser aplicadas aos adolescentes, mas só serão aplicadas pelo juiz e pelo promotor no momento que isso chegar ao nosso conhecimento. E isso se inicia a partir de um registro de ocorrência. Tu tocaste num ponto importante que é a agressão aos professores, aos funcionários de escola, né? Hoje, esses tempos eu conversava com uma educadora, uma pedagoga aqui no nosso programa, e nós falávamos sobre essa questão, que hoje o adolescente, como ele não tem um certo limite em casa, ele acha que ele não pode ter esse limite, ele não deve ter esse limite na sociedade onde ele vive. Né? E pelo fato de não acontecer esses registros, ele se sente sempre muito, né, oneroso de tudo, porque eu faço e eu não sofro consequência nenhuma, né? Então, demonstra realmente que a estrutura da família não está bem e que precisa receber uma atenção, precisa ser tratada como um todo, né? É que hoje a palavra não parece que não existe mais em muitas famílias, né? As pessoas os pais não sabem mais usar essa palavra em relação aos seus filhos, impor limites, impor responsabilidades. E se ele não tem aquilo dentro de casa, ele também não vai ter fora de casa. E a educação de uma criança ou adolescente só vai funcionar no momento que a escola e os pais atuarem em conjunto. E o que a gente vê muitas vezes é justamente o contrário. São pais que ou não têm conhecimento da situação escolar dos seus filhos, né? Ou pais que no momento que tomam conhecimento da situação, em vez de tomarem uma posição digamos assim, de providências, muitas vezes acabam contrariando aquela escola em alguma medida, alguma decisão que a escola tomou, contrariam aquilo, e aí o adolescente, claro, que vai se sentir mais, digamos assim, poderoso, porque ele sabe que o pai, no momento que houver um problema na escola, o pai não vai lá para tentar solucionar o problema, mas ele vai até lá para defender o seu filho, e muitas vezes indo contra uma determinação de uma situação que realmente aconteceu e que precisa de uma providência efetiva, né? O que a gente percebe muito hoje na comunidade é que parece que os pais, querem se eximir um pouco dessa responsabilidade dos filhos serem, né, digamos assim, entre aspas, uma maneira um pouco grotesca de falar, serem mal educados com todo mundo, né? Não terem respeito, não terem educação. Só que a escola não é responsável por essa educação tem que vir de casa, né? Eu sempre digo que a educação se vem de casa, a instrução se vai buscar numa escola, mas a educação tem que vir de casa. Então, quando essas duas coisas andam juntas, a educação dos pais e a instrução da escola, aí sim nós estaremos formando um bom cidadão. Estaremos no caminho certo. Professora Ângela, tu atuas aqui na universidade no núcleo Pró-Ação Direitos Humanos. É possível, através dos direitos humanos, se trabalhar essas questões escolares também? Com certeza, né? Eu acho que em alguns aspectos, principalmente, eu acho que essa abordagem ela é necessária, né? E o núcleo ele pode vir a atender, né, essas demandas.
principalmente no que se refere não só à questão da violência, mas até no sentido do próprio trabalhar, né? Como a Ana falou da questão de que hoje essas questões ficam muito mais internas e no que se refere à violência com o adolescente, procurar quais os caminhos, né? Então, acredito que o núcleo, os direitos humanos, ele tem um papel fundamental nesse sentido, até não somente em situações de capacitação desses profissionais, de orientação, mas até de um diálogo com os próprios alunos para que algumas ações possam acontecer, né? Porque eu acredito que essa cultura do não dá nada é justamente porque falta conhecimento, né? Falta projetos, falta um envolvimento, muitas vezes, do próprio aluno com essas questões. Então, por isso que a gente vê situações que às vezes começam verbalizadas, com piadinhas, com brincadeiras, né? Chacotas, enfim, brincadeiras de mau gosto, e acabam se tornando uma violência física, né? E hoje, sem falar que com os celulares que estão à disposição de todos, podendo filmar, então isso até é um mecanismo que para muitos é um fator que vai levar ele a ter até mídia, porque ele vai colocar na internet, quantos vão acessar aquele vídeo. Então, os limites realmente eles estão sendo ultrapassados cada vez mais, né? Não está tendo limites, na realidade. Né? Na verdade. E aí complica muito, né? Porque a gente vive numa sociedade e a gente tem que aprender a respeitar e saber que, né, a gente tem até um certo ponto para ir. A partir dali a gente tem que respeitar o outro, né? E que eu acho que é extremamente importante, né? A Universidade de Cruz Alta participa do Programa Interinstitucional de Formação Continuada dos Trabalhadores. O nome é comprido, mas a causa é boa, né, professora? Sim. Da região macromissioneira aqui do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Como é que a universidade vem atuando nesse grupo de formação continuada, que é voltado especificamente para educadores? Na verdade, esse trabalho ele é uma parceria com a CREA aqui de Cruz Alta, né? Mas ele está sendo desenvolvido com outras CREAs também de outras regiões. E aqui a instituição ela foi dividida em alguns GTs, né? Então, tem algumas colegas que estão trabalhando GTs em áreas específicas com professores, né? E eu, no caso, fiquei com a parte que envolve os trabalhadores, os funcionários de escola, que vão desde o pessoal da limpeza, merendeira, pessoal da monitoria, secretários de escolas. Então, é um grupo bem diversificado e também não só de aqui de Cruz Alta, né? Nós temos municípios, todos os municípios que compõem, na verdade, a nona CREA aqui, nossa. Sim. E quais são os registros que esses funcionários de escolas trazem no que se refere à violência escolar? Na verdade, surgiu, né, essa questão até surgiu de uma discussão, né, durante um dos nossos encontros, onde alguns funcionários eles relataram algumas preocupações com relação a essas questões, principalmente assim no sentido de como agir, né? No caso de uma briga, ver dois adolescentes ali brigando, como interferir ou se não pode interferir, né? Porque tem tudo uma questão que envolve, perpassa só aquela questão, mas por que não separou, né? Sim. Então, aquele certo cuidado na hora de realmente separar uma briga e qual é o procedimento correto, né? Então, era uma das coisas que nesse encontro, principalmente, eles me passaram, no sentido assim de ter ser uma angústia deles, né? De como resolver, de como proceder, qual é o encaminhamento que a própria escola deve realizar, né? E até porque muitas vezes isso acontece na escola, o monitor vai ali, tenta separar e aí o aluno chega em casa, conta uma versão totalmente diferente para os pais e aí os pais querem saber por que o aluno na verdade foi agredido quando na verdade ele era o causador, né, da agressão. Então as situações muitas vezes elas são distorcidas e acabam resultando, né, em situações
que comprometem o próprio funcionário. Claro. Então, hoje é uma preocupação, porque muitas vezes, como a própria doutora Ana falou, isso fica, né, internamente, tenta ser resolvido internamente, só que não, na verdade, não são soluções, né? Sim. É apenas amenizar... Tapar o sol com a peneira, né? Na verdade, exatamente. não... Ameniza ali a situação naquele momento, mas ela continua, né? É um processo que E volta a acontecer dentro da escola, né? Orientar professores e funcionários é fundamental nesse processo? De que forma que vocês avaliam isso? Eu acredito que sim. Orientar nesse sentido, né? Como a Ângela falou, daqui a pouco o professor, o funcionário vai lá e não faz um registro daquilo, mas a família procura e faz o registro. Sim. Até nós conseguirmos provar que a versão da original, né, daquele registro não é a verdadeira, e sim a versão do funcionário ou do professor que foi apartar uma briga, claro. Porque nós não imaginamos que um professor ou um funcionário vai querer agredir um aluno sim. dolosamente, com intenção de agredir, né? E, então, é muito importante que haja realmente essa orientação dos professores e dos funcionários nesse sentido, né? Que eles tomem providências realmente quando forem atos de disciplina, como eu referi. Coisas que a escola tem que resolver, que tem que ter um regimento escolar, tem que ter um conselho que vai determinar as medidas para aqueles casos. Agora, quando há a prática de um ato infracional, que é toda a conduta considerada criminosa, isso tem que ser pelos meios legais, pelos meios responsáveis, né? Então, é importante que eles tenham esse conhecimento, para que não se passe essa informação do não danada e para que não se acabe tendo só uma versão da situação, quando muitas vezes não sabemos que aquela versão está totalmente distorcida do que realmente aconteceu. Então, é importante esse trabalho da universidade e o trabalho de orientação dos professores, funcionários, direções de escola nesse sentido. Nesse sentido. A presença dos pais e o acompanhamento deles na vida escolar do filho, bom, o acompanhamento é fundamental, né? É lamentável que tenha alguns pais que não façam isso, mas a gente sabe que é primordial. Mas a presença dos pais dentro da escola, a gente percebe que vem decrescendo, né? Sim. Quando deveria ser justamente ao contrário, o pai deveria ser muito presente, ir à escola, conversar, né? Os pais hoje têm o costume de fazer isso quando o filho tem problemas na escola, né? Do contrário, não fazem. Que tipo de medidas as escolas, o poder público pode estar fazendo, né? Pode estar tentando, né, organizar e trabalhar para que isso se reverta de alguma forma? É bem difícil, né? Porque depende basicamente do interesse dos pais, porque né? Muitas vezes a escola não consegue trabalhar isso. Não né? consegue. E é uma coisa que angustia bastante, porque no momento que tu tem filhos, tu sabe que vai ter aquela responsabilidade perante uma escola, perante uma universidade depois, né? Então, é difícil de aceitar que um pai não tenha essa participação, quando deveria ter, né? Há mecanismos, talvez pelas próprias escolas, de tentar chamar esses pais, né, por meio de reuniões, participações, se for o caso, buscar em casa, no caso, não digo buscar o transporte, mas se procura esses pais em casa, se saber quais são as razões de ele não estar procurando a escola, né? Meios assim que poderiam, de alguma forma, tornar esses pais um pouco mais responsáveis e mais presentes em sala de aula, porque a gente sabe que quando eles participam da vida escolar, né, participam da comunidade escolar, o rendimento tanto dos seus filhos quanto dos próprios colegas e da própria escola, o rendimento da escola é diferente quando a escola tem o respaldo da atuação dos pais, né? Sim, melhora como um todo, né? Como um todo, com certeza. Professora Ângela, tu acreditas que trabalhar palestras e eventos isolados dentro das escolas, falando a respeito dos direitos humanos e falando sobre essa violência e sobre a participação dos pais em todo esse processo educativo, pode ser um caminho viável, né? Uma saída para que as escolas consigam reduzir essa violência e chamar esses pais para dentro da escola novamente? Acredito que sim. Até essa própria experiência aí que eu tive com os funcionários de escola, isso na própria fala deles, né, eles demonstram, né, que a importância da participação dos pais e que isso não vem ocorrendo. Até inclusive teve alguns participantes que relataram que em determinadas situações a escola não exigia a presença dos pais para retirar o boletim escolar. Tendo nota boa, então o pai não precisava, o próprio aluno levava. E aí, então, aquele pai
nunca se fez presente na escola. Nunca se fez presente na escola, né? Então, hoje, para que o pai venha, independente daquele aluno estar com nota boa ou não, mas para que a professora... Porque às vezes não é uma questão de nota, é uma questão de comportamento, né? De relacionamento, né? Porque às vezes ele pode ter excelentes notas, mas ele é um aluno problema no sentido de que ele atrapalha os outros, né? Então, eu acho que... E alguns pais não sabem, né? Não tomam conhecimento disso. Então, isso foi um dos mecanismos que algumas escolas aqui de Cruz Alta utilizaram, independente da nota, que os pais venham retirar, até para que a professora tenha a oportunidade de conversar. Claro. Então, talvez isso seja realmente um caminho. Mas eu acredito que ações, né, que promovam, que possam envolver os pais, que os pais estejam mais presentes na escola, eu acho que ele é fundamental. Porque esse distanciamento hoje, né, essa responsabilidade que está sendo passada para a escola, como não só a parte pedagógica, mas a educação básica, né? Inclusive até questões de higiene, né? É uma das coisas relatadas da falta de higiene, né, de alguns estudantes. Então são situações assim que preocupam, que eles mesmos têm e não sabem como agir, porque o pai pode entender que aquilo ali é uma discriminação, né? Então são situações assim muito delicadas que precisam ser trabalhadas. E eu acho que uma roda, né, de discussões, um encontro, não acho que nem necessariamente palestra mesmo, né? Em formato de palestra, mas eu acho que há necessidade sim de haver maiores informações, a comunidade realmente se agregar, né, de uma forma que auxilie tanto professores, funcionários, como um todo. Eu acho que a escola, as pessoas em si, elas têm que perceber que aquilo ali faz parte, né? É uma extensão. É uma extensão da sua casa, como se diz, né? Então, se lá em casa tem que ter um cuidado, a escola também tem que ter esse cuidado, né? E nesse ponto que a Ângela fala, é impressionante, assim, porque a criança, o adolescente, ele é reflexo daquilo que ele tem em casa, né? Então, se ele tem uma atitude agressiva em sala de aula, se ele usa palavrão em relação ao professor, em relação ao funcionário, né? Muitas vezes é porque aquilo é reflexo do que ele vive dentro da casa. A questão da higiene é a mesma coisa. Não adianta nós queremos tratar a higiene do aluno dentro da sala, quando nós sabemos que na casa não se tem esses cuidados. Por isso que é fundamental, sim, a participação dos pais, né, nesse trabalho de formação, porque é por meio desses contatos que a escola muitas vezes vai mudar o comportamento do aluno e vai mudar até da própria família. Claro. Né? Porque ele sempre é reflexo do meio de onde ele vive, né? Sim. É possível realizar, digamos, uma força-tarefa, né, com os municípios, né, cada um dentro das suas possibilidades, realizar uma força-tarefa porque muitas vezes a escola tem dificuldade de realizar esses tipos de atividades, de né, propor essas ações para envolver pais e alunos, né? Até onde o poder público pode ir para ajudar nessa atuação e desenvolver essas atividades? O que a gente nota, assim, é que as escolas estão muito desestimuladas, né? As escolas, parece que elas não... Elas se sentem sozinhas, né? Quando é justamente o contrário, né? O Ministério Público é parceiro na questão da educação. É uma das prioridades da atuação do Ministério Público, a questão educacional, né? E eu acho que o poder público tem fundamental importância nesse sentido de promover ações, como a Ângela referiu, né, que realmente envolvam a família e a escola. Né? Porque o que a gente vê é isso, a escola se sente sozinha, abandonada, muitas vezes desestimulada, acaba não tomando alguma medida ou alguma providência ou alguma ação nesse sentido, né, de orientação, de trabalho com os pais, porque se sente desestimulado. E aí cabe ao poder público, as coordenadorias regionais de educação, secretarias municipais de educação, trabalharem nesse sentido de fortalecer esse vínculo, fortalecer o respeito e o poder da escola. Né? E claro que o Ministério Público sempre vai ser parceiro nessa atuação. Sim.
Para que a gente possa finalizar, vou deixar, se vocês quiserem passar algum recado para o pessoal que nos assiste lá em casa. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante a gente frisar e que sempre que eu entrevisto as pessoas aqui no programa que a gente fala né, sobre denúncia, eu acho que é muito importante as pessoas participarem, né? Não é aquela questão de denunciar só por denunciar, mas se a gente sabe que a coisa está errada, né, que precisa de solução, né? Se eu não quero me identificar e eu tenho esse respaldo de não me identificar, então que as pessoas tenham essa iniciativa, né? Porque eu acho assim que às vezes a gente pode estar ajudando uma criança e uma família inteira, né? E evitar que aconteça uma situação extremamente grave, né? Então acho que isso é sempre muito importante, né? Inclusive o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da sociedade, das famílias, zelar pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é nosso dever também como cidadão, no momento que tomamos conhecimento de uma situação irregular, que isso chegue ao conhecimento do Conselho Tutelar, da Polícia, do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, né? É nosso dever agir também. Nós não podemos nos omitir, até porque também está previsto no Estatuto a punição no caso de omissão, ou seja, quando nós nos omitimos também muitas vezes nós estamos errando, claro, né? E pecando e sendo passíveis de responsabilização. Sim. Professora Ângela? E nós, eu acho que enquanto núcleo, né, estamos aí à disposição para ser parceiro dessas ações. Eu acho que é importante isso. Até como a própria missão institucional, né, no sentido de procurar se trabalhar essas questões dentro da seara educacional. Então, eu acredito que não só enquanto núcleo, mas enquanto docente também, né, a importância de se trabalhar e fortalecer essas parcerias, né? Eu acho que às vezes muitas ações elas deixam de ser realizadas porque ficam esperando recursos, ficam esperando que outras instituições mais fortalecidas venham ser parceira, quando na verdade a gente consegue unindo, né, unindo a escola, unindo família, unindo o judiciário, as instituições como um todo, né, fazer um belo trabalho. Quem quiser buscar orientações no Núcleo de Ação para os Direitos Humanos aqui da Universidade, pode. Pode. Entre em contato através do telefone 3321 1553. 1553. A gente vai colocar no vídeo para vocês aí em casa. E quem quiser buscar orientações também no Ministério Público aqui de Cruz Alta também pode. Pode, pelo 3322-7037. Nós temos atendimento, são 5 promotoras, cada uma dentro da sua área de atuação, mas as questões escolares envolvendo infância e adolescente são dirigidas a mim. Então tá. Preservado o sigilo quando necessário. Tá certo, então. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui. Foi muito bom. A gente teria muito mais coisas para conversar, mas em razão do nosso tempo, vamos deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Certo. Obrigada, então. E para encerrar o Sala de Estar de hoje, eu vou dar uma dica para quem gosta do tema, quer conhecer um pouco mais, quer ter uma leitura mais aprofundada sobre a violência nas escolas. É uma obra, é um estudo que foi feito, né? Esse livro foi editado pela Unesco e é um estudo que foi feito na América Latina. O livro reúne a percepção de pais, professores, pedagogos de escolas públicas e privadas também, e foi feito em 14 capitais brasileiras, incluindo o Rio Grande do Sul. O livro está à venda por um valor de R$25 mais ou menos. E no site da Unesco também tem uma versão gratuita para ser baixada através de download. Vai lá e baixa o PDF, se você quiser, pode estar lendo em casa. E o site da Unesco a gente vai colocar aí no vídeo para vocês, é o www.unesco.org. Sem dúvida nenhuma, vale a pena a gente buscar informações e ajudar no que a gente puder a comunidade a reduzir a violência escolar. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro. Até lá!